Muito bem, irmãos. Quero agradecer de novo a sua presença, sua paciência, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre missões, sobre essa guerra espiritual que a gente está tendo. E eu acho que ontem eu não me apresentei de verdade, né? Eu sei que muitos de vocês não me conhecem. Deixa eu fazer uma explicação aqui. O Ricardo tá me ajudando. É que eu fiquei tão preocupado com o penapolense ontem. Não foi? Os parentes aqui do Josias, que eu esqueci de me apresentar. Alguém sabe do que eu estava falando ontem, não? Sabe, não sabe? Não, que eu tive que fazer umas explicações hoje durante o dia, mas... Depois vocês perguntam para o pastor Ricardo, ele vai explicar direitinho para vocês. Veio até de verde hoje para comemorar. Tá certo? Mas eu sou pastor da primeira igreja batista regular em Curitiba, estado do Paraná. Nós estamos lá desde 1995, então já vai uns bons aninhos, né? E eu tenho realmente sido agraciado, né, pela igreja que Deus tem dado para a gente ali. Não é uma igreja grande, mas é uma igreja missionária. É uma igreja que realmente tem preocupação com o trabalho missionário e com essa guerra espiritual que a gente está lidando. A nossa igreja vai completar 40 anos em 2014. Então nós já temos um bom trabalho lá. Então fiquem orando por nós, pelo estado do Paraná como um todo. Nós temos poucas igrejas no estado do Paraná, deve ter umas 10 ou 11 na região ali de Curitiba e mais umas 10 no estado. A grande maioria delas ainda pequena, iniciando algumas. Então fiquem orando, porque é um estado muito promissor, um estado, como o pastor Josafá falou hoje de manhã, né? Com cidades grandes como Cascavel, Maringá, Londrina, né? E Irati, outras cidades como Paranaguá, Foz do Iguaçu, que são cidades que realmente são bem populosas e a gente precisa realmente de bastante oração lá. Tá bom? Muito bem, vamos dar continuidade à nossa conversa a respeito dessa batalha espiritual. Nós começamos ontem falando de umas bases para essa guerra que a gente tem enfrentado. Lembra que nós estamos enfrentando uma guerra que diz respeito a um objetivo principal: ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. A batalha está sendo travada e nós precisamos nos enganjar nessa batalha. Para que isso aconteça, a gente tem que ter boas bases. E nós vimos ontem essas bases na oração de Elias, falando para nos firmar dentro daquilo que Deus pode nos dar, que é a nossa vontade de ter a vitória nessa guerra espiritual. Quando a gente fala de vitória, nós não estamos falando necessariamente do tempo em que nós vamos estar no céu, não, tá? Nós estamos falando de cada alma que a gente ganha em cada lugar onde a gente está. Isso é uma vitória. É essa vitória que a gente está tendo. E hoje nós vamos tocar... Está aí na página 17 do seu livrinho, em algumas atitudes ou elementos ou ingredientes que nos conduzem a essa vitória. Então abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo 17. Como ontem nós vimos a batalha de Elias contra os 450 profetas de Baal, hoje nós vamos ver uma outra batalha, que é aquela batalha de Moisés, ou de Josué, como você queira, contra Amaleque, ou os amalequitas. Em Êxodo, capítulo 17, vamos dar uma olhada ali a partir do versículo 8, e a gente vai começar a tratar disso. Só para a gente relembrar a história. Está comigo aí, Êxodo 17, 8? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia.
Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Essa é uma história que a gente gosta de contar, pequenininha aqui dentro do livro de Êxodo, mas que nos mostra algumas lições muito importantes no que dizem respeito à nossa batalha, à nossa guerra espiritual. Nós fomos chamados para essa batalha e nós já vimos hoje de manhã, o pastor Roque falou com bastante propriedade, lembrando a gente da grande comissão, colocada 5 vezes, bem repetida para nós no Novo Testamento. E essa batalha é de levar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura, em todos os tempos. Você sabe muito bem que nós estamos com uma população na Terra, no planeta, de mais de 7 bilhões de habitantes. Mais de 7 bilhões. Essa marca de 7 bilhões, teoricamente, foi alcançada dia 31 de outubro de 2011. Nós já estamos mais de um ano e meio em cima disso. E nós temos esse chamado para levar o Evangelho para essas pessoas. Além disso, nós temos o inimigo contra a gente. O inimigo que traz um monte de tiros, né, de armas contra a gente. Nós estamos numa situação de guerra. Esse inimigo quer atrapalhar a gente de todas as formas. A gente vê na Bíblia falando a respeito de hostes, de poderes. Além disso, existem filosofias, perseguições, seduções que o inimigo coloca na nossa frente para nos desanimar. A própria Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a nossa batalha, quando a gente sai para o mundo, quando a gente vai enfrentar, é uma batalha realmente árdua. E aí? Como cumprir essa missão? Como a gente vai alcançar essa vitória? Para ganhar almas para Cristo? A minha resposta é simples. Não dá para ir para a guerra sozinho. Por isso, Deus criou uma... Pastor Carlos, posso falar entidade? É o Wallace que não quer, tá bom. Deus criou vamos usar instituição, melhor? Uma instituição chamada igreja. Na frente da qual as portas do inferno não prevalecerão. Isso é o nosso exército. O nosso exército é a igreja. Agora deixa eu fazer uma... Isso está claro? Que nós somos um exército. A igreja é um exército. E quando nós estamos falando de igreja aqui, claro, nós temos aqueles 2 conceitos de igrejas locais que nós estamos, mas nós estamos falando de uma igreja como um todo também, que é a composição dos salvos em Cristo. Aqui, nesse momento agora, nós somos a igreja. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo o exército ganha todas as batalhas? Não mesmo. Agora, o exército, para vencer, ele precisa de algumas características. Para que seja um exército eficiente, ele precisa de ter alguns elementos que vão fazer com que essa batalha seja ganha. Nós não podemos pegar um exército e jogar ele num campo de batalha de qualquer maneira. Nós temos que ter um exército preparado, unido, consciente daquilo que precisa fazer, de cumprir a sua missão. O que eu quero passar para vocês aqui hoje são alguns elementos que nós individualmente devemos praticar. E quando eu digo individualmente, eu quero dizer nós mesmos, um a um, mas também as igrejas locais, pastores, como um todo, devem praticar para que a gente possa receber a vitória do Senhor. Toda vez que a gente fala igreja, uma coisa precisa ficar bem clara na mente da gente, nós não estamos falando da igreja templo ou a igreja batista regular como um todo, nós estamos falando da gente. Porque eu faço parte
da igreja. Se eu não estou cumprindo a minha parte como igreja, como parte da igreja, a igreja não vai conseguir cumprir a sua parte como um todo. Está claro isso? Então, quando a gente falar igreja, pensa você, tá? Quando a gente falar igrejas e tal, pense na sua igreja local, contribuindo e participando dessa guerra missionária. E mesmo assim, eu vou dizer uma coisa para você. Essas atitudes que a gente vai ter, os elementos que nós vamos ver agora, não vão garantir para nós a vitória. Não vão garantir. Nós não podemos saber o futuro. Mas, no mínimo, se a gente fizer esses elementos, se a gente fizer essas atitudes da maneira correta, no mínimo, nós não vamos atrapalhar Deus de nos dar a vitória. Entendeu? Deus, Ele vai nos dar assim como Ele quer. E cada um de nós, fazendo a nossa parte, nós vamos fazer isso bem. Vamos dar uma olhada nessas atitudes? Vamos ver se você descobre qual é a primeira atitude. Como é que você sabe, Elza? Está escrito ainda. Muito bem. Primeira atitude que a gente pode tirar dessa batalha aqui de Josué contra os amalequitas é a união. Você está notando aqui que eles tiveram uma guerra, uma batalha. E o exército todo estava empenhado nessa batalha. Cada parte do povo estava unido com o outro para poder chegar a essa vitória. O exército, os soldados com Josué, que era o general, seja lá o que for. Os componentes do exército, os soldados uns com os outros também estavam unidos para poder vencer. Moisés, lá do outeiro, com o exército, cada um fazendo a sua parte. O Arão e o Ur, do lado do Moisés, ali também, unidos com eles para fazer tudo o que tinham que fazer. Eles estavam unidos. Essa percepção de união é muito importante para a gente. Você lembra lá de João capítulo 17, dos versículos de 20 a 23, dentro da oração que Jesus faz por nós, o que Ele pede com mais ansiedade? Que nós sejamos o quê? Unidos. Quer dar uma olhada? Vamos lá rapidinho, só para a gente relembrar. João 17, versículo 20. Alguém aí pode ler para mim? Fica de pé e lê bem alto para mim. Ou eu vou atrapalhar a gravação aqui também? Não? João 17. Vou pedir para vocês me ajudarem nas leituras, tá bom? Eu vou pedir alguns versículos aqui, vocês ajudam para ler, tá bom? João 17, de 20 a 23. Por favor, irmão. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Está vendo? Em 3 versículos, obrigado, ele fala repetidas vezes através dessa necessidade de nós estarmos sendo unidos. Essa parte da união é muito importante. Era o desejo do próprio Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos, para com a sua igreja. Aí eu tenho ouvido bastante gente falar assim, união, todo mundo fala de união, mas é uma coisa muito teórica. Nós somos um grupo disperso. A união, nós temos união só na teoria. Você já falou isso? Talvez você já tenha falado isso. Mas então o que nós estamos esperando para mudar? A nossa união só depende de quem? De nós. Eu me unir com você e você se unir comigo para a gente batalhar juntos, só vai fazer a gente crescer. Nós tivemos um exemplo disso aqui na união da igreja. Me ajuda aí, pastor Eládio. Da Jardim das Orquídeas. Exatamente, Jardim Laura com Jardim das Orquídeas. Pegou um grupinho do Jardim das Orquídeas, um grupinho do Jardim Laura, vimos uma foto aqui com mais gente do que os 2 grupos juntos. Isso acontece. A gente tem essa possibilidade quando nós estamos juntos. Aí cada um fica pensando assim, cada um fica pensando por si. As igrejas maiores acham que tem que fazer tudo sozinhas.
Ou aquelas igrejas menores acham que não podem fazer nada, coitadinho de nós somos tão pobrezinhos, como nós vamos ajudar? Ou os missionários tendo que se deslocar para os grandes centros para poder levantar sustento, ou para serem enviados até para missões. Por quê? Porque não tem cooperação, não podem receber cooperação estando um pouquinho mais retirados dos seus próprios lugares. Irmãos, nós podemos nos unir. Nós podemos fazer com que o trabalho, mesmo que nós tenhamos distâncias físicas entre nós podemos fazer o trabalho em conjunto. E ninguém pode me falar de distância, porque eu estou a mais de 400 quilômetros de vocês. Estou aqui com vocês. Tem o pessoal vindo de Belo Horizonte. Reclamei com o pastor Gilberto, cadê o resto da Ibreces? Está voltando a ser a Ibresp. Não está? Lembra da diferença? Quem aqui está de fora de São Paulo? Olha lá. Tem alguns de Minas. Nós do Paraná, vocês são de onde? Você não faz parte aqui da nossa, mas tá bom. Bem-vindo do mesmo jeito. Mas o pessoal do Centro-Sul, cadê o pessoal de Brasília? Cadê o pessoal do Rio? Cadê o pessoal do Paraná? Cadê o pessoal do Paraná? Boa pergunta. Perguntem para mim, né? Pois é. Estão em Penápolis, tá certo. Mas, gente, se a gente se unir, nós vamos fazer muito, muito mais coisas juntos. Nós temos recursos para fazer isso. Nós não precisamos mais nos deslocar em de grandes distâncias para poder sustentar um missionário. Ir para o banco para depositar um dinheiro para o missionário no caixa. Quem é que faz isso? A gente pode fazer isso via internet. A gente pode fazer isso de casa. Os tesoureiros já estão podendo administrar isso tudo. Reuniões que a gente faz, nós não estamos mais fazendo reuniões com deslocamento, nós estamos fazendo reuniões por Skype. Gente do Ceará, de São Paulo, do Paraná, todo mundo ali, dos Estados Unidos, todo mundo junto, fazendo uma reunião. É só combinar o horário. Nós podemos fazer muito mais do que aquilo que a gente está fazendo. Romanos 12, versículo 5. Alguém acha para mim? Se alguém sabe falar de cor, pode falar. Romanos 12, 5. Fica de pé e lê bem alto para mim. Assim também nós, quanto muito, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Como é que é o negócio? Assim nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quando você fica com dor, eu tenho dor também. Quando você fica alegre, eu estou com alegria também. Porque nós somos membros uns dos outros. Gente, nós ficamos felizes de ter na nossa associação mais de 200 pessoas. Quantas igrejas representadas aqui? 63 igrejas representadas. Mas quantas igrejas nós temos no estado de São Paulo? Quantas igrejas batistas regulares nós temos no centro-sul do Brasil? Cadê as igrejas? Graças a Deus por vocês que estão aqui. Porque se eles não quiserem fazer, se eles quiserem ficar lá marcando o passo, como nós vamos ver amanhã, marcando o seu território já ganho, nós vamos fazer, tá bom? A gente faz. Tá afim? Tá afim mesmo? Vamos nos unir, vamos fazer. Porque a gente vai conseguir, tenho certeza disso. Porque a união que Deus nos dá, que já está declarada no Novo Testamento, tem que ser prática na vida da gente. E se o exército não está unido, nós não ganhamos batalhas. Primeira atitude, a gente tem que trabalhar junto. Viu? Tem que trabalhar junto. Tá legal, eu sei que você tem diferenças de mim. Eu sei. Lá, talvez na sua igreja não canta a mesma música que canta na minha. Talvez você nem quer levar aquela música para a sua igreja que canta na minha igreja. Ou o instrumento que eu toco lá. Ou aquele jeito que eu faço o meu culto. E daí? E daí? Nós não estamos trabalhando para o mesmo alvo, para o mesmo lado, para o mesmo objetivo. Nós não evangelizamos e pregamos a palavra de Deus da mesma forma. Vamos nos unir, irmãos, para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Segunda atitude. Adivinhou? Cooperação.
Todos estavam trabalhando para um mesmo objetivo. Josué estava trabalhando para o quê? Para ganhar a batalha. Os soldados estavam trabalhando para quê? Para ganhar a batalha. E o Moisés, o Uri e o Arão? Também. E a pedra na qual Moisés sentou? Também. Todos estavam cooperando, cada um fazendo a sua parte. Isso é cooperar é o quê? Você sabe que a palavra cooperar vem de duas palavras. Cooperar. Co é o prefixo de união, certo? E operar significa trabalhar, fazer, agir, atuar. A ideia é o quê? Cooperar significa trabalhar juntos. É isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Vai para Eclesiastes capítulo 4. Eu sei que você conhece esse trecho, mas vamos relembrar. Eclesiastes 4, versículo 9. A gente gosta de usar bastante isso aqui para falar, para unir os irmãos, né? De novo, irmãos. Agora, irmão, por favor, lê do 9 até o 12 para mim. Melhor é serem dois do que um tem melhor parte do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levanta. Também se dois dormirem juntos, eles se tentarão, mas um só, como se ajuntará? E se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão de pé. Está vendo? Obrigado. Ele está falando aqui dessa união. Nós vamos nos unir, nós vamos nos esquentar, nós vamos estar juntos, um com o outro. E uma coisa interessante, eu estava num casamento esses dias, e o pastor falou um negócio aqui nesse trecho, ele estava usando esse trecho para um casamento. E ele citou uma coisa aqui que eu não tinha percebido. No trecho todo ele está falando de dois, um com o outro, um aquentando o outro, um erguendo o outro, sempre falando de dois, de dois, de dois. Aí chega no versículo 12 e fala, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Por que 3? Deus está com a gente sempre, sempre. A gente é que muitas vezes fica de lado, a gente é que muitas vezes não coopera com o nosso irmão e nem com o trabalho de Deus. A nossa parte é cooperar. O missionário está indo fazendo a linha de frente do Evangelho. Ele está indo, está pregando o Evangelho, muitas vezes em lugares onde a gente não pode ir. A igreja está aqui na base, fazendo o sustento desse missionário. Você já viu a declaração de João lá em 3 João, quando ele fala a respeito do sustento dos missionários? Isso aqui é uma outra conversa que a gente pode ter um dia, mas vai para 3 João. Deixa que eu leio esse para eu poder dar as minhas ênfases aqui. 3 João. Tem um 3 João na Bíblia, você lembra? Cuidado para não passar. O apóstolo João escreveu um evangelho, um livro profético, uma carta e 2 bilhetinhos. Não foi? 2 recadinhos, exato. E esse aqui é um terceiro. E olha como o 3 João é maravilhoso. Até estava comentando com o irmão hoje aqui na porta. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 5. Ele está falando para Gaio com respeito ao sustento dos missionários. Ele diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram bom testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos, olha a palavra, cooperadores da verdade. Irmãos, quando nós estamos sustentando os missionários que estão no campo, nós estamos cumprindo a grande comissão. Qual é a ordem que foi dada para nós, igreja? Quando a gente fala de igreja, está falando de quem mesmo? De mim. A ordem foi dada para você pregar o evangelho em todas as nações e a toda criatura. Dá para fazer isso? Você consegue pregar o evangelho a toda criatura? Você consegue pregar o evangelho a todas as nações? Mas como é que a gente pode cumprir essa ordem então? Enviando missionários.
Quando o missionário está no campo, enviado por nós, sustentado por nós, ele está lá fazendo aquilo que é a nossa obrigação fazer. Ele está lá fazendo o nosso trabalho. É assim que nós devemos ver o sustento que nós colocamos para os nossos missionários. Nós estamos cooperando com a grande comissão. Nós não podemos ir agora para os confins da terra, mas o missionário pode. E ele está indo para lá. O Jefferson está no avião agora, indo para a Índia. Está indo para lá, sustentado pela gente. E a gente vai conseguir manter ele lá, e ele vai estar fazendo o nosso trabalho lá. Então, irmãos, o que a gente faz? O missionário lá, na frente de trabalho, nós como igreja aqui apoiando esse missionário, mantendo ele trabalhando lá, ganhando almas. E ainda tem um terceiro, a agência missionária, que também entra facilitando essa comunicação, facilitando o trabalho entre o missionário e as igrejas que o sustentam aqui, a igreja que o enviou. Todos nós nos tornamos cooperadores do Evangelho. Lembra de 1 Coríntios capítulo 3? O apóstolo Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E aí quando chega no versículo 9 do capítulo 3, ele fala assim, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Você está cooperando mesmo para o trabalho do Evangelho? Está cooperando mesmo? Ou você é daquele tipo de pessoa que quando vai para um restaurante ou quando vai comprar o celular de última geração, não tem problema para gastar o quanto tem que gastar, mas para dar R$10 na oferta missionária, para sustentar um missionário, ou para aceitar que um missionário venha na sua igreja apresentar um trabalho? Quando você é daqueles que pega a carta que o missionário, ou o e-mail que o missionário manda para você, fala, aí é missionário, Del. Ou fala para eles, irmão, vou orar por você. E nem ora coisa nenhuma. Nem lembra depois como é que é o nome dele. Irmãos, temos que cooperar. Eu sei que nós não podemos sustentar todos os missionários de todas as missões, de todos os lugares, mas a gente pode sim fazer um pouco mais. A gente pode sim fazer um pouco mais do que aquilo que a gente está fazendo. E isso é ser um cooperador com a verdade. União, cooperação, iniciativa. Volta lá para o texto. Volta lá para o texto. De Êxodo capítulo 17. Dá uma olhada no versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Iniciativa. Aqui nós vemos iniciativa por parte de quem? Do Hur e do Arão. Eles estavam lá, viram o problema que Moisés estava enfrentando. Não tem aqui registro nenhum de que Moisés pediu para que eles fizessem alguma coisa. Mas eles viram a dificuldade de Moisés e se dispuseram a ajudar. Iniciativa, irmãos, é a gente ver uma necessidade e se dispor a suprir essa necessidade. Exatamente como Arão e Hur fizeram. Nós devemos estar atentos às coisas que nós podemos fazer. Uma das coisas que mais atrapalha a pregação do Evangelho, a difusão, são as pessoas que ficam paradas esperando alguém chamar para fazer. Sabe aquela coisa quando a gente pede voluntários? Você está numa reunião de oração em que você vai assim, vamos dar um voluntário para orar. Um voluntário aí, por favor. Acontece na sua igreja ou só na minha? Ou para qualquer coisa, parece que a gente está precisando que alguém chega para a gente e fala, oh, por favor, coopera com o trabalho missionário. Olha, você pode fazer isso, isso, isso. Ah, é mesmo, vamos lá.
Parece que a gente não tem essa iniciativa. Vamos parar com isso, vamos olhar para as possibilidades e ver aquilo que a gente pode fazer. Nós devemos estar atentos, irmãos, às necessidades dos missionários, aos meios que Deus nos dá para ajudar em missões. Talvez você tenha uma forma de ajudar que o missionário está precisando e você nem faz nada, espera ser chamado, ser pedido. As formas de contribuir financeiramente, ofertas missionárias, promessas de fé, com seus bens, com as coisas que você tem. Esteja atento aos lugares onde o evangelho ainda não chegou, cidades, bairros novos, onde novos missionários estão chegando, que sejam foco para a sua atenção. Esteja também, como nós já vimos aqui, olhando para grupos novos para serem atingidos. Nós vimos aqui vários. Hoje de manhã, grupos que precisam ser atingidos e que muitas vezes nós não fazemos nada, absolutamente nada. E temos a possibilidade de fazer. Seja criativo. Veja onde você pode trabalhar, cooperar, para que o trabalho vá para frente. Se você não tem jeito para cooperar com agências missionárias ou ser um missionário, vá atrás de quem possa te ajudar. Além disso, nós temos as missões, que podem ajudar você a saber aonde cooperar. Nós temos as entidades como o orfanato, como o jornal, como a BCB, como seminários, que formam, que são auxiliares, vamos dizer assim, da igreja local, para que a gente atinja também a vitória. Qual é o objetivo de um seminário? Para quê? Formar obreiros para quê? O que eles vão fazer no campo? Ganhar almas. Entendeu? Às vezes uma igreja fala, não, eu não vou sustentar esse projeto porque ele não é um projeto de implantação de igreja. Missionário é só aquele que implanta a igreja. Cuidado. Cuidado, porque se não fossem os professores dos seminários, aquele missionário não teria sido formado. Se não fosse um orfanato que colocasse vou usar a palavra paranaense, vocês já entendem, piazinho, né? Que às vezes está com uma família torta e aquela pessoa pode ter uma formação familiar bíblica para poder então ser um missionário mais tarde. Cooperando com as outras entidades, nós estamos cooperando para a vitória também. Vamos ser criativos, vamos ter iniciativa. Não vamos esperar que alguém bata a nossa porta para a gente fazer alguma coisa, pedindo para que a gente faça alguma coisa. Quantos de vocês estão fazendo isso? Quantos de vocês estão esperando que alguém bata na sua porta, um missionário bata lá e fala, por favor, me ajude? Para com isso. Vamos trabalhar, gente. Vá atrás. Nós temos oportunidade de ajudar. Faça a sua parte. Eu ia imprimir um texto para ler para vocês, mas como eu não consegui imprimir... está aqui, né? Posso ler? Dá para ler aqui? Coloca lá para mim, então. Dá uma olhada nesse texto. Todo mundo está usando o PowerPoint, então vou querer usar também. Mas é só isso, tá? Eu vou ler para vocês isso aqui, dá uma olhada nesse aqui. O título desse texto é Exemplo de Proatividade. Alguém conhece esse aqui? Já viu? Já? Interessante, né? Olha só, diz assim. Álvaro trabalhava em uma empresa. Funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa. Um belo dia ele vai ao dono da empresa para fazer uma reclamação. Meu patrão, tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão, fingindo não ouvi-lo, disse, foi bom você vir aqui. Tem um problema para resolver e você poderá fazê-lo. Obrigado. Estou querendo dar frutas como sobremesa para o nosso pessoal após o almoço, hoje. Aqui na esquina tem uma barraca. Vai até lá e verifique se eles têm abacaxi. Álvaro, sem entender direito, saiu da sala e foi cumprir sua missão. Em 5 minutos estava de volta. E aí, Álvaro? Perguntou o patrão. Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi. E quanto custa? Isso eu não perguntei, não. Eles têm... onde é que está? Onde é que está? Vamos para cima. E quanto custa? Isso eu não perguntei, não. Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários? Que sabe o patrão.
Também não perguntei isso não. Há alguma fruta que possa substituir o abacaxi? Não sei não. Passa lá para mim. Muito bem, Álvaro. Sente-se ali naquela cadeira e me aguarde um pouco. O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação que dera ao Álvaro. Em 8 minutos o Juca voltou. E então, indagou o patrão, eles têm abacaxi sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. Se o senhor preferir, tem também laranja, banana, melão e mamão. O abacaxi estão vendendo a R$ 1,50 cada, a banana e o mamão a R$1 o quilo, o melão a R$ 1,20 a unidade e a laranja a R$ 20 o cento, já descascada. Mas como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles me concederão um desconto de 15%. Deixei reservado, conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou o Juca. Agradecendo pelas informações, o patrão dispensou. Voltou-se para o Álvaro, que permaneceu sentado ao seu lado, e lhe perguntou: Álvaro, que foi que você estava mesmo dizendo? Nada sério não, patrão, esquece, com sua licença. E o Álvaro deixou a sala. Obrigado, pode apagar. Está entendendo? Você quer ser um Álvaro ou um Juca na obra missionária? Lucas capítulo 17, o Senhor falou assim: servos inúteis, porque nós somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. 1 Pedro 3,10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, nós somos privilegiados com as oportunidades que nós temos de servir a Deus. Não podemos deixar essas oportunidades se escaparem das nossas mãos pelos vãos dos dedos. Nós temos muito o que fazer e Deus deu dons para a gente. Não seja negligente para com o dom que Deus deu para você. Vá atrás, não espere ninguém te chamar. Tenha a iniciativa e faça o seu melhor, porque nós estamos numa guerra. Guerra. A sua negligência, a sua preguiça. Está me chamando de preguiçoso, pastor? A sua enrolação, a sua procrastinação pode estar custando a vida de pessoas, pode estar custando a eternidade de pessoas. O que nós estamos fazendo? Nossa batalha é aqui, até que nós alcancemos a glória lá no céu. Então, união, cooperação, iniciativa, próxima. Persistência. Ainda aqui no versículo 12 a gente vê a persistência. Você notou ali? Onde está a persistência? As mãos ficaram firmes até o pôr do sol. Persistência, irmãos. Quantas vezes na Bíblia, eu não fiz as contas, você talvez me ajude aí, aparece uma ordem para a gente ficar firme? Olha, inúmeros versículos falam da gente ficar firme. Tem muita exortação bíblica para isso. Para que a gente não desanime, para a gente persistir, para a gente continuar. Mesmo que a gente não esteja vendo as coisas que a gente gostaria de ver acontecerem. Mesmo que as coisas não estejam dando os resultados que a gente gostaria que estivessem dando. A Bíblia ainda fala, o Senhor ainda fala para a gente ficar firme, para a gente não desanimar. Quantos de nós somos pessimistas de cadeirinha? Pessimistas de verdade. A gente vê a primeira dificuldade e fala, isso não vai dar certo. Olha só o que está errado. Ou você chega numa associação como essa, em vez de você ver a maravilha que a gente tem aqui da união, das mensagens, você começa a ver os defeitos. O Gilberto não fez a barba direito, não cortou a barba direito. O outro está mais careca do que devia, o outro está mais gordo, o outro é palmeirense, e o outro não sei o quê. Ah, no café não sei o que lá, no almoço não sei o que lá. O quarto tem assim, o outro que ronca. Você fica prestando atenção nos defeitos, prestando atenção nas coisas ruins, em vez de ver aquilo que é realmente importante. Aquilo que realmente vai fazer, que vai nos trazer a união.
Para com isso, vamos ficar firmes. Nós vamos ter dificuldades. Quem disse para você que você não vai ter dificuldades? Quem foi que prometeu para você que você vai viver um mar de rosas? Irmãos, cá entre nós vivemos com uma tranquilidade muito maior do que muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Se você tiver a oportunidade ainda, vá visitar um desses países mais pobres. Vá visitar um missionário nosso lá em Moçambique. Ou lá no Timor. Não, onde está o rapaz lá na África? Rapaz, vocês estão sustentando lá? Como é o nome? Não, tem um que está em Moçambique, tem outro que está o dentista lá, está onde? Gâmbia. Vai lá para a Gâmbia. Ah, mas é caro, pastor. Mas você gasta bastante com bastante coisa, né? Quer fazer turismo? Vai fazer um turismo missionário. Vai para a Índia. Vai para um lugar, mas não para fazer turismo, não. Vai fazer viagens e visitas para os missionários. Você vai ver a tranquilidade na qual nós estamos vivendo. Já na América Central, vai para o sertão do Ceará. Vai lá para o Rio Grande do Norte. Em algumas cidades, pastores ali vivendo sem água, tendo que tomar água com sal quase, porque a seca está terrível. Nós vivemos numa tranquilidade, gente. E a gente ainda acha que a gente está passando por dificuldades, por problemas, por aflições. Nós somos muito bem tratados por Deus. Muito bem tratados. E o que nós estamos fazendo? Com toda essa facilidade que a gente tem, internet, laptop, celular. Antes a gente fazia assim no celular, agora é assim, né? Não é? Quantas facilidades, iPad, iPod, não sei o quê. Tem um monte de coisas que a gente pode usar e a gente fica aqui. Gente, Deus nunca prometeu resultados imediatos para a gente. Mas Ele prometeu sim que a palavra dEle jamais voltaria vazia. Ele nunca prometeu que todas as almas para as quais a gente pregasse o Evangelho iriam se converter. Mas Ele prometeu que Ele não ia perder nenhum daqueles que o Pai lhe desse. Ele nunca prometeu que as pessoas iriam aplaudir, ficar extasiadas com o nosso trabalho, mas que Ele estaria conosco onde quer que a gente estivesse. Ele nunca prometeu que nós não teríamos dificuldades e lutas, mas Ele sempre prometeu que ia estar atento a tudo que a gente fizesse. Ele nunca prometeu que as pessoas que se convertessem com a gente iam dar 100% de fruto. Mas Ele prometeu que umas iam dar 100, outras 60 e outras 30. Mas Ele prometeu que aquele que semeasse com lágrimas voltaria com júbilo, alegria, trazendo os seus feixes. Vamos persistir, gente. Nós temos bastante trabalho para fazer. E a gente não pode parar. As dificuldades, as lutas, as derrotas vêm. Numa guerra não se ganha todas as batalhas. Mas se a gente quer ganhar a guerra, nós temos que aprender com as batalhas que a gente perde. E continuar, e avançar, e continuar indo, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Persistência também deve ser um elemento. E por último, para não cansar vocês demais, valorização dos outros e do serviço dos outros. Isso aqui, gente, é muito importante. Você viu aqui o que Arão e Ur fizeram com Moisés, o que Moisés fez com o povo de Israel, com os soldados, com Josué. Já pensou se Arão chegasse para Moisés e falasse assim: ei, irmão caçula, não presta para nada, né? Nem consegue ficar com a mãozinha levantada. Deixa que eu faço, sai daí. Você acha que teria dado certo? Provavelmente não.
porque Arão não era aquele que Deus designou. Aí, se você acredita que a mão de Moisés que estava levantando dava poder para Josué ou para o povo, sei lá o que, uma coisa milagrosa para ganhar, ou se era só um sinal para a batalha ficar mais animada para o povo de Israel, não importa. O que importa era que Moisés estava ali apoiado pelo Arão e pelo Hur. Eles estavam valorizando aquilo que Moisés estava fazendo também pelo povo, enquanto Moisés valorizava o que os soldados e Josué estavam fazendo ali, cada um fazendo a sua parte. Quem é mais importante? O missionário? A igreja que sustenta o missionário? Aquele irmão rico da igreja que dá um dízimo bom? Quem é mais importante? Ninguém é mais importante que ninguém. Todos nós somos soldados, cada um cumprindo a sua função. Se cada um fizer o seu trabalho, nós vamos ganhar a guerra como um todo. Como um todo. Ninguém é mais importante do que ninguém. Lembra de Filipenses capítulo 2? No versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Eu sou o pastor da igreja. Viu? Vocês são só membros. Eu sou o preletor escolhido para pregar para vocês essa semana. Vocês vão aprender comigo. Que é isso? Quem somos nós? Nós somos servos. Pastor é uma função, não um título. Desculpa se alguém discorda, não tem problema. Para mim é função. O diácono é tão importante na igreja quanto eu sou importante. O membro da igreja que vai lá e dá corda no relógio é tão importante quanto eu sou importante dentro da igreja. Aquela irmã que vai limpar o vaso sanitário e vai tirar os papéis do banheiro é tão importante quanto eu na batalha espiritual. O missionário que está lá no campo ganhando almas é tão importante quanto você. Cada um de nós deve valorizar o serviço dos outros. Muitas vezes a gente esquece disso, a gente esquece que está no mesmo barco, a gente esquece que está remando no mesmo rumo. A gente fica orgulhoso, achando que o nosso trabalho, a nossa ideia sempre é a melhor. Ai, quando a minha ideia não é aprovada dentro da igreja. Ai, quando não é o meu grupo que é valorizado. Eu sempre estou vendo defeito nas pessoas. Muitos de nós criticam muito mais do que elogiam. Faz uma avaliação dos seus últimos comentários sobre os irmãos da igreja. Vê se você criticou mais ou se você elogiou mais. Tem pessoas que você nunca elogiou, mas que criticou um monte. Não é, pastores? A gente não faz isso? Não, pastor não faz esse tipo de coisa. Pare, valorize. Eu conheço pastores que se gabam de fazer tudo na igreja. Não, eu que faço, eu que prego. Quem falou? Foi você que falou hoje de manhã? Gilberto? Que falou que estava indo. Ah, você que falou que estava indo nos grupos pequenos, exatamente. Gilbertão é um exemplo disso. Tá, Gilberto, brincadeira. Mas a gente pensa que se a gente não fizer, não vai dar certo. Claro, talvez aquele nosso diácono ou aquele nosso membro da igreja que não está tão bem internado quanto os nossos 20 anos de ministério, não vá fazer tão bem quanto a gente faz, mas ele vai fazer. Ele vai desenvolver. Nós não vamos deixar com que o trabalho fique pesado em cima da gente. Um pastor bem antigo, eu gosto muito dele, ele chegou para mim um dia e falou assim: olha, faz 15 anos que eu não tiro férias na minha igreja. Eu falei: louco, bobão. Você não estava ajudando nem a você, nem a igreja. Para com isso, rapaz. Nós temos que aprender a delegar, valorizar o serviço dos outros, valorizar quem está fora das do nosso círculo pessoal. A gente fica perdendo tempo, irmãos, com questões insensatas, com diferenças de opinião e de pensamento, com convicções doutrinárias diferentes, que não vão fazer diferença nenhuma no ganhar almas. Eu estou muito chateado com muitos pastores que têm simplesmente negligenciado
a pregação do Evangelho para defender suas próprias posições. Essa bobagem de briga de calvinismo contra arminianismo, nós não temos nenhum calvinista e nenhum arminianista aqui no nosso meio radical. Vamos parar com isso. Se Cristo morreu pelos eleitos, ou se Cristo morreu por todo mundo, e daí? Nós não vamos atrás deles da mesma forma? Vamos parar com isso. Se eu tenho bateria na minha igreja, se você não tem, problema meu. Não quer vir assistir um culto na minha igreja? Não venha. Mas você não precisa deixar de cooperar comigo por causa disso. Está entendendo? Vamos parar com essas questões insensatas. Vamos parar com essas bobagens doutrinárias. Olha lá, tá vendo? Já não gostou lá. Carlos, dá um jeito lá. Essa foi para esfriar, né? Tá certo. Vocês estão me entendendo? Não quero brigar com ninguém, não quero ser melhor que ninguém, não. Eu só quero cooperar com você. Eu sei que você é diferente de mim. E daí? O corpo, uma das coisas mais maravilhosas que Deus faz é quando Ele dá ilustrações com respeito à igreja, né? Ele é preciso demais, Deus é maravilhoso nisso. E Ele chama a igreja de corpo. Por que Ele chama a igreja de corpo? Porque é um grupo de membros de juntas e medulas, sei lá o quê, que cooperam uns com os outros e todos, absolutamente todos, diferentes uns dos outros. Nem seus olhos são iguais. Já percebeu? Olha bem no espelho, você tem um olho um pouquinho mais aberto que o outro. Olha bem, você vai notar isso. Uma narina sua um pouquinho mais elevada que a outra. O seu dedo, as suas mãos não são iguais, são opostas. Todo o seu corpo é diferente, cada um cumpre uma função. E se um dói, todo dói. Você já teve dor de dente? Daquele dente lá do fundo, que você nem lembrava que existia, aquele dente lá do fundo, agora você está lembrando? Está entendendo? Nós somos um corpo, irmãos. Vamos valorizar uns aos outros. Nenhuma parte do corpo vive sozinha. Bem lembrado, Pacheco. Nós temos que cooperar para poder viver. Provérbios 13:10 fala da soberba. Provérbios 13:10, da soberba só resulta contenda. Mas com os que se aconselham, se acha sabedoria. Você já pediu conselho para o seu colega? Ou você sabe tudo? Você sabe tudo. É ele quem tem que vir pedir alguma coisa para você. Alguém disse que a igreja é o único exército que se combate internamente. Vamos valorizar os trabalhos uns dos outros. Bem, irmãos, é isso que a gente aprende aqui dessa batalha. União. Vamos lá, me ajudem aí. Cooperação. Iniciativa. Persistência. Valorização do trabalho dos outros. Se a gente usar desses elementos, eu vou repetir, não significa que nós vamos vencer sempre, mas significa que nós não vamos atrapalhar Deus se Ele quiser de nos dar a vitória. Vamos ter a consciência de que nós não podemos vencer sozinhos. Nós não podemos vencer sozinhos. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza bastante em Filipenses. Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que Deus nos ajude a poder de verdade cooperar, unir e fazer o trabalho juntos. Senhor, obrigado por essas histórias que o Senhor coloca na Tua palavra, que nos alertam para aquilo que a gente tem que fazer. Não nos deixa, Pai, ser negligentes, preguiçosos com respeito a essa guerra que o Senhor nos permitiu batalhar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ver as nossas responsabilidades, ver as nossas possibilidades
e usar, Senhor Deus, de todo esse recurso, todos esses elementos que o Senhor nos deu, para que essa batalha seja ganha e que o Senhor nos abençoe nas almas que precisamos atingir. Abençoa o teu povo, Batista Regular. Abençoa cada um que está aqui, para que saiamos daqui muito mais unidos do que entramos. Em nome de Jesus. Amém.